Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas saudações a todos. Nós vamos tratar neste vídeo da parte 4 da tutela de urgência, em que eu abordo a cautelar antecedente, especificamente o seu procedimento. Essa matéria, meus amigos, ela está entre os artigos 305 e 310 do Código de Processo Civil de 2015. Sempre lembrando a todos que, junto com o nosso vídeo no YouTube, nós também postamos a sinopse daquilo que está sendo aqui tratado. Para acessá-la, basta clicar em cima do link que aparece na parte descritiva do vídeo e todos terão acesso daí ao roteiro que nós seguimos na gravação do vídeo. O tema, então, tutela de urgência, na forma de cautelar antecedente e especificamente o seu procedimento. A tutela de urgência cautelar antecedente, como toda tutela de urgência, ela é fundada na verossimilhança, que é a probabilidade da existência do direito invocado, na forma invocada. A isso se somando o periculum in mora, que pode se manifestar através de um perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme já vimos em vídeos anteriores relacionados à tutela de urgência. Falamos, neste caso específico, do intervalo que vai do 305 ao 310 do CPC 15, que ela é cautelar, porque ela visa assegurar a efetividade de uma futura decisão de mérito, favorável ao autor. Por exemplo, quando ele pede uma indisponibilidade dos bens do devedor, para que, com esses bens preservados, o devedor, em caso de ganho de causa do autor, o devedor possa, de fato, suportar o pagamento da dívida. Então, é um exemplo de cautelar em que se visa garantir, se visa assegurar a efetividade de uma futura decisão favorável ao autor. Pega aqueles bens que foram constritados, aqueles bens que foram tornados indisponíveis, deixa num cantinho ali, reservados. Se o autor ganhar a ação de cobrança de uma dívida, por exemplo, esses bens serão a garantia de que este autor, de fato, receberá o valor a que tem direito. E falamos também que essa cautelar, essa medida que tem o caráter assecuratório, ela é antecedente porque, a rigor, ela antecede a apresentação do pedido principal. Por exemplo, pede-se a indisponibilidade de bens a título cautelar e depois se entra com o pedido principal, que vem a ser a cobrança efetiva da dívida que o autor eventualmente alegue ter, no exemplo citado. Mas o artigo 308 do CPC 15, no seu parágrafo 1º, ele prevê também a possibilidade de que o pedido principal ele seja apresentado concomitantemente com o pedido cautelar. Então, fica a critério, na verdade, do autor apresentar primeiro o pedido cautelar e depois, oportunamente, o pedido principal, ou conjuntamente, de forma concomitante, já de plano, apresentar os dois. Tá certo, meus caros? Tutela de urgência cautelar, assecuratória e antecedente, porque pode ser antes ou mesmo junto com o pedido principal. O artigo 305 fala dos requisitos que devem ser observados na petição inicial da cautelar antecedente, da tutela de urgência cautelar antecedente. Então, o que deve conter a petição inicial? A indicação da lide e de seu fundamento. Por exemplo, uma dívida a ser cobrada, já falamos agora, uma dívida a ser cobrada da qual o autor é o credor. Então, a lide será a respectiva ação de cobrança.
A inicial deve conter também a exposição sumária do direito a ser assegurado. Então, qual é o direito a ser assegurado nesse exemplo da ação de cobrança? O direito que o autor tem ao recebimento do valor do qual ele, autor, é credor. Além disso, também a inicial deve conter a informação sobre qual o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, que pode decorrer da demora de uma decisão. Então, tudo isso é passível de ser observado exatamente no momento em que a ação ela é proposta. Por exemplo, nesse último caso da informação de qual é o periculum in mora, por exemplo, o requerido, naquela ação de cobrança da qual falávamos há pouco, o requerido estar se desfazendo do patrimônio como forma de não pagar a dívida, como forma de não honrar o seu compromisso. Então, se não se tiver uma decisão imediata, sustando esse desfazimento do patrimônio por parte do devedor, quer dizer, indisponibilizando bens tanto quanto os necessários para o pagamento da dívida, então, neste caso, nós corremos o risco, com a demora, de que ele se desfaça de todo o patrimônio e aí não honre o pagamento da dívida tal qual deva honrar. Então, para encurtar, mais uma vez recapitulando, o que deve conter a petição inicial? A indicação da lide e de seu fundamento, por exemplo, uma dívida a ser cobrada, a informação sobre qual o perigo a exposição sumária do direito a ser assegurado, o direito de o autor receber a dívida, e a informação sobre qual o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo vai decorrer de eventual demora, como, por exemplo, o autor vir a conseguir se desfazer integralmente do seu patrimônio e aí, não tendo patrimônio para garantir a dívida, deixar de pagá-la. O parágrafo único do artigo 305, ele prevê ali a possibilidade de fungibilidade do pedido cautelar e antecipado. Fungibilidade quer dizer a substituição de um pelo outro. O que diz o parágrafo único do artigo 305? Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303, ou seja, ele implementa daí o rito da antecipada antecedente e não da cautelar antecedente. Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 305 do CPC 15, prevendo então uma fungibilidade, uma possibilidade de troca, de substituição do pedido cautelar, o juiz entendendo que se trata de um pedido de tutela de urgência antecipada, apenas implementa o rito do artigo 303. A concessão da tutela cautelar antecedente, ela pode ser por liminar, e a liminar pode ser inaudita altera parte, quer dizer, sem ouvir a parte contrária, com base no que diz o parágrafo 2º do artigo 300, ou pode ser adversários auditos, que é quando o juiz ouve primeiramente a parte contrária, e aí segundo a regra do artigo 306 neste caso, sempre fazendo aquele registro que parte da doutrina entende que o termo liminar, pela forma como ele está colocado no CPC 15, ele se refere exclusivamente a liminar inaudita altera parte, ou seja, aquela decisão já inicial que é concedida pelo juiz, que é dada pelo juiz, sem que a parte contrária seja ouvida. Mas, no caso específico da cautelar antecedente, tanto nós podemos falar em liminar inaudita altera parte, com base no 300, parágrafo 2º, quanto liminar, ou quanto decisão
adversários auditos, quer dizer, ouvindo a parte contrária anteriormente à decisão, conforme diz o artigo 306 também do CPC. E além disso ainda, também com base no parágrafo 2º do artigo 300, é possível nós falarmos em liminar sem justificação prévia ou com justificação prévia. O que é a justificação prévia? É aquilo que se faz em uma audiência de justificação, que nada mais é do que uma audiência, quando o juiz ele não está suficientemente convencido se deve ou se não deve conceder a liminar, então o juiz determina que a parte postulante ela apresente provas orais, testemunhas, informantes, enfim, apresente provas orais com vistas ao convencimento preliminar do julgador sobre a necessidade de conceder a liminar que aquela parte pede. Né? No caso da tutela de urgência cautelar, adversários auditos, aquela que o juiz vai ouvir a parte contrária antes, então temos que seguir o regramento dos artigos 306 e 307 do CPC. Ou seja, o juiz manda citar a parte contrária antes da decisão. O autor pede a decisão liminar cautelar antecedente, mas o juiz entende que a parte contrária precisa antes ser ouvida. E aí determina a citação da parte contrária antes de decidir acerca da liminar, isso com base na parte inicial do artigo 306. E aí a parte contrária terá 5 dias para contestar o pedido feito pelo autor e indicar provas que eventualmente pretenda produzir. Isso agora com base na parte final do artigo 306, cuja redação é exatamente a seguinte: o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Então, quando o juiz entende que é o caso de liminar adversários auditos, ele manda citar o requerido e aí concede 5 dias para ele contestar e indicar ali as provas que ele pretenda produzir para afastar a incidência daquele direito reclamado pelo autor e que deu ensejo ao pedido de liminar. Se não houver contestação, o sujeito é citado, mas não contesta. Ocorre o que nós chamamos de confissão ficta, ou seja, uma confissão presumida. E aí o juiz decide no prazo de 5 dias. Isso está previsto no caput do artigo 307. Então, o juiz entendeu que deveria primeiro citar o réu antes de decidir o pedido de liminar. Mandou citar, deu os 5 dias para contestação. Não houve contestação, temos aí a pena de confissão ficta, ou também chamada confissão presumida. Presumivelmente, então, o réu confessa os fatos alegados pelo autor e o juiz deve decidir em 5 dias, como eu disse, regra do artigo 307, caput do CPC 15. Se houver contestação, aí o feito, o procedimento a ser adotado será o comum. Isso não vai impedir, no entanto, que haja uma decisão liminar, adversários auditos concedendo a liminar. Houve um pedido de liminar, o juiz entendeu que primeiro deveria ouvir a outra parte, mandou citar, foi citada, a outra parte contestou, mas ainda assim o juiz fica convencido de que realmente, depois desse processamento preliminar de pedido e contestação, ele fica convencido que deve conceder a liminar e pode. Regra do artigo 307, parágrafo único, que diz que o procedimento será comum, mas que não proíbe a concessão da liminar. Tá certo, meus caros? Agora, quanto ao pedido principal, quando ele não for formulado junto com o pedido cautelar, que o autor, então, resolver fazer as coisas em 2 etapas e não numa etapa única. Então, uma vez que
o réu, o autor, ele entre com a ação, obtenha liminar e se efetive a tutela cautelar que ele busca, o artigo 308 caput prevê que ele tem 30 dias para ingressar com o pedido principal. Eu só entrei com o pedido de indisponibilidade dos bens para garantir a dívida da qual eu sou credor. O juiz me concedeu essa liminar, pegou aqueles bens, botou aqueles bens reservados num cantinho lá para garantir que eu receba se eu ganhar a ação. No momento em que ele tornou os bens indisponíveis, a partir dali nós temos então 30 dias para que o autor ingresse com o pedido principal. Sempre, claro, se não tiver ingressado o pedido principal, cumulado ele junto com o pedido cautelar. Então, efetivada a medida, ele tem 30 dias para ingressar com o pedido principal. Este pedido principal, ele é incorporado aos mesmos autos do pedido cautelar, isso ainda com base no caput também do artigo 308. Não há necessidade de pagamento de novas custas, porque ele, a rigor, já pagou as custas lá atrás, a não ser que tenha sido agraciado com o benefício da justiça gratuita, senão lá atrás, quando entrou com pedido cautelar, ele pagou custas. Então, a rigor, não precisa de novo adiantamento de custas, além daquelas que já foram pagas quando do pedido de tutela cautelar, claro, exceto se houver a necessidade de algum reforço. Imaginemos, por exemplo, que quando do pedido principal haja uma readequação do valor da causa e aí precise reforçar as custas para adequá-las àquilo que realmente deve ser pago. Mas isso é uma exceção. Como regra, não vai precisar reforçar custas pelo simples fato de apresentar o pedido principal. A questão do aditamento da causa de pedir, o artigo 308, parágrafo 2º, ele prevê o seguinte: a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Então, quando for formulado o pedido principal, a causa de pedir, quer dizer, aquela razão de fato que dá origem ao pedido, ela pode ser aditada, ela pode ser ter alguma coisa em relação a ela ainda agregada junto ao pedido principal. Isso é o que prevê o parágrafo 2º do artigo 308. Bom, uma vez então que tenha sido apresentado o pedido principal, o juiz então designa a audiência de conciliação ou mediação. Ela é marcada a partir da apresentação do pedido principal, meus amigos. Regra da parte inicial do parágrafo 3º do artigo 308. Sempre lembrando que, conforme a parte final do mesmo dispositivo, do mesmo parágrafo 3º do 308, não há necessidade de nova citação do réu, caso já tenha sido citado para contestar o pedido antes da concessão, naquela hipótese da liminar adversários auditos. Então, quando existe a liminar que tenha sido eventualmente concedida, ou mesmo que não tenha sido concedida, mas que ele já tenha sido lá atrás citado para contestar a ação, não há necessidade de uma nova citação. Basta notificá-lo para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação. Isso está, como eu disse, no parágrafo 3º, parte final, do artigo 308 do Código de Processo Civil. Não havendo acordo na audiência de conciliação ou mediação, realiza-se a audiência de conciliação ou mediação. E não há acordo, não chegam a um denominador comum, não há uma autocomposição. Neste caso, o prazo para contestação do pedido principal, se ele não tiver já contestado, né? Então, o prazo para contestação do pedido principal, ele será contado na forma do artigo 335, ou seja, ele começa exatamente a correr, o prazo dos 15 dias para a contestação, ele começa a correr do dia em que se realiza a audiência de conciliação ou mediação que não tenha resultado em acordo.
não deu acordo, então a partir dali começam a correr os 15 dias para a contestação do réu, se é o caso de ele já não ter contestado lá atrás. Depois, o indeferimento da tutela de urgência cautelar, quando o juiz indefere aquele pedido de tutela de urgência cautelar, vai incidir a regra do artigo 310. O fato de se indeferir uma tutela de urgência cautelar não impede que a parte interessada entre com o pedido principal. Por quê? Porque, a rigor, pode não caber aquela medida assecuratória que se pediu, aquela indisponibilidade do bem, não se conseguiu provar que o sujeito está se desfazendo do seu patrimônio. Mas isso não quer dizer que a parte postulante não tenha razão quanto ao mérito. Não quer dizer, por exemplo, que a dívida não exista. Então, o fato de ser indeferida a tutela de urgência cautelar não irá impedir que a parte entre com a ação principal. Só temos uma exceção, entre com o pedido principal. Só temos uma exceção a esta regra, que o indeferimento da tutela cautelar gera o impedimento de se ingressar com o pedido principal, que for quando este indeferimento da cautelar ele for fundado, ele tiver por fundamento decadência do direito ou prescrição da ação. Tá? Então, se o juiz indeferir a cautelar que foi postulada pelo autor, dizendo, olha, não dá para dar cautelar porque o direito que ele diz ter caducou, ou a ação da qual ele iria lançar mão prescreveu. Então, neste caso, o reconhecimento de decadência ou de prescrição vai impedir, sim, o ingresso do pedido principal. Afora estas duas hipóteses, decadência ou prescrição, nenhuma outra hipótese de indeferimento da tutela cautelar irá impedir que o autor entre com o pedido principal, como eu disse, porque pode que eventualmente a cautelar não tenha se materializado por falta de preenchimento de algum requisito, mas não significa isso que no mérito o autor não tenha razão e que não possa então lançar mão da demanda como forma de garantir aquilo que lhe é de direito. Depois, a cessação dos efeitos da tutela de urgência cautelar concedida. Quando é que ocorre? Quando é que ela perde os efeitos? Quando é que os efeitos deixam de existir? Isso está no caput do artigo 309. Então vamos lá. Inciso 1 do caput do 309. Quando o autor não apresenta o pedido principal no prazo. Imaginemos que ele só tenha feito o pedido cautelar. Já vimos há pouco que ele tem, depois de efetivada a medida, 30 dias para ingressar com o pedido principal e não ingressa. Deixa de lado, esquece, enfim, não ingressa com o pedido principal. Então, se não ingressa com o pedido principal, cessam-se os efeitos da tutela cautelar concedida, inciso 1 do caput do 309. A outra hipótese, agora do inciso 2 do mesmo caput do 309, se a medida cautelar concedida ela não for efetivada no prazo de 30 dias. Se é concedida cautelar pelo juiz, mas por algum motivo não se consegue torná-la efetiva no prazo de 30 dias. Por exemplo, o juiz concede um sequestro de um bem que tenha sido pedido pelo autor, mas depois esse bem não é encontrado, o bem sobre o qual recai o sequestro, é um bem que não é encontrado, não é achado, não se localiza e, portanto, não se consegue efetivar a constrição que foi lá atrás deferida. Então, neste caso, também os efeitos dessa tutela de urgência cautelar, se não for ela efetivada no prazo de 30 dias, também vão deixar de existir, vão ser cessados os seus efeitos. Ainda no inciso 3, nós temos outras duas hipóteses de cessação de efeitos da cautelar. Primeiramente, eu vou até inverter a ordem aqui porque me parece mais lógico,
quando o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, isso está previsto no 3, parte final. Então, se o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal, que vai estar no inciso 3, parte inicial. Claro, se o pedido principal é improcedente, obviamente que aquilo que é acessório também terá que ter os seus efeitos extintos. E quando, na parte final falamos agora há pouco, quando também o processo, por qualquer motivo, ele for extinto sem resolução de mérito. Por fim, meus amigos, em relação à cautelar antecedente, a consequência da cessação dos efeitos, matéria que está no parágrafo único do artigo 309, que diz o seguinte: se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Ou seja, se por algum motivo a cautelar, algum daqueles motivos elencados nos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 309, se por qualquer deles a eficácia da tutela cautelar antecedente for perdida, neste caso, então, a parte não mais vai poder renovar o pedido, a não ser que apresente um novo fundamento para essa renovação. Pelo mesmo fundamento daquela cautelar que já foi concedida e que perdeu o seu efeito, o pedido não pode ser renovado. Só mesmo se surgir, se tiver a parte autora, um novo fundamento para suportar, para servir de base, de alicerce para ela renovar o pedido, mas daí, como eu disse, sob esse novo fundamento, regra do artigo 309, parágrafo único. O novo fundamento é a única forma através da qual o pedido de cautelar que perdeu a sua eficácia pode ser renovado. É isso, meus amigos, então, os principais aspectos destacados, normativos e exemplificativos aqui acerca dessa matéria relativa à tutela de urgência cautelar antecedente, como eu disse, que está regrada entre os artigos 305 e 310 do CPC 15. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.